Boa noite, irmãos. Feliz semana. Vocês estão bom? Tão bonitos? Sempre, né? Sempre bonitos. Muito bom estar com vocês. Vou me apresentar para vocês de novo. Meu nome é Anderson, sou membro aqui dessa igreja. Irmão Dinei manda, eu obedeço. Tá, irmão Dinei? Tá certo. Ontem, irmãos, no nosso primeiro encontro, nós falamos muito sobre a origem do mal. Nós falamos como a maldade, como o pecado, como a desarmonia surgiu no nosso universo. Nós aprendemos ontem que a maldade, que o mal, ele não é algo essencial. Ele não faz parte do projeto original do universo. Ao contrário de outras culturas e outros estilos de religiosidade, até citei para vocês aquele símbolo oriental do Yin Yang, provavelmente vocês conhecem, né? Que diz que o mundo é um equilíbrio total entre o bem e o mal. Um equilíbrio tão grande que dentro do bem há um pouco de mal e dentro do mal há um pouco de bondade. Nós vimos que pela perspectiva das Escrituras, isso não é verdade. Não é a maneira que nós enxergamos o mundo, ou uma palavra mais bonita, não é a nossa cosmovisão, não é a nossa visão de mundo. Segundo as Escrituras, segundo o que a Bíblia nos revela, o universo foi criado, o universo nasceu em estado de perfeição, em estado de harmonia. Lembra que nós aprendemos ontem, relembramos ontem, na verdade, a cada dia da semana da criação, Deus encerrava dizendo que sua criação havia sido o quê? Havia sido boa. No final ele sempre diz, viu Deus que aquilo, que o que havia feito era bom. E no final, quando ele contemplou todo o resultado das obras de suas mãos, ele disse, e viu Deus que aquilo era muito, muito bom. Pois bem, a maldade ela nasce no coração de um querubim que oficiava próximo ao trono. E segundo os textos que nós estudamos ontem, o que surge no coração desse anjo, que nós não sabemos o seu nome, informação boa para nós, né? Nós não sabemos o nome exato desse anjo. Lúcifer é uma expressão em latim que significa estrela da alva, estrela da manhã. É uma tradução de uma antiga Bíblia latina. Lúcifer não era o nome próprio daquele querubim. Satanás também não é o seu nome, porque é uma palavra hebraica que significa acusador. Satã significa acusador. O que há sobre esse querubim são rótulos nas Escrituras. Ele era Lúcifer, a estrela da manhã, e na verdade se tornou Satã, se transformou em um acusador. O cobridor de Deus, a estrela da manhã, se transformou em um acusador. A Bíblia não revela seu nome, mas é dito que em seu coração surgiu maldade. E o que ele define como maldade foi que o orgulho que nasceu no coração dele o fez querer o quê? Qual foi o desejo que brotou no coração desse anjo, desse querubim, que o fez pecar? O desejo de ser o quê? Igual a Deus. Não superior, porque ele sabe que Deus é o maior degrau na escala. É impossível. Por definição, Deus já é a maior coisa possível. Ele queria ser igual a Deus. E aí você pergunta, o que isso tem a ver com a maldade do mundo? Aí nós trabalhamos isso também ontem. Vimos que quando Satanás tenta Eva no jardim, e a tentação não foi, menina, coma desse fruto que é gostoso demais, é uma delícia, é docinho, é apetitoso. Esse foi um dos argumentos. Mas qual foi o principal argumento da serpente para Eva? Se você comer, você vai se tornar conhecedora, e se você conhecer o bem e o mal, você será como Deus. A tentação que a serpente coloca para Eva é a mesma tentação que nasceu no seu coração. No coração de Lúcifer surgiu o desejo de ser igual a Deus. Quando ele oferece o fruto para Eva, ele diz, ei minha filha, tu quer ser igual a Deus? Para ser igual a ele, você só precisa ser conhecedora do bem e do mal. E é colocada a semente no coração dos nossos primeiros pais, um desejo de ser igual a Deus. Aí você pergunta, o que isso tem a ver comigo? Eu não vivo por aí dizendo, eu queria ser Deus. Também não é assim, bonitão. Também não é assim.
Satanás também não almejava objetivamente ser igual a Deus. A passagem de Ezequiel, ele sabia que não tinha como ser igual a Deus, era impossível. Mas a passagem explica que a inveja, o orgulho que nasce no seu coração, era de receber aquilo que o próprio Deus recebia. A adoração que os anjos entregavam a Deus, que Satanás queria para si. Era nisso que ele queria ser igual a Deus. Quando é que nosso coração deseja ser igual a Deus? Quando nós queremos algum aspecto da adoração em direção a nós. E o apóstolo Paulo falou, nós lemos esse texto também ontem, quando ele disse que os seres humanos converteram a adoração do Criador para a criatura. Eles direcionam a adoração do Criador para a criatura. E ele usa um pecado de exemplo, que é a desmoralização sexual, a perversão sexual, como um ato simbólico da reversão do processo de adoração. Vimos também ontem que para nos salvar, Jesus Cristo faz o caminho inverso de Lúcifer. Enquanto Lúcifer era um anjo que desejava ser igual a Deus e plantou no coração da humanidade o desejo de também ser igual a Deus, para nos salvar, o que Jesus faz? O caminho inverso. Ele era Deus, ele é Deus, mas ele desce um degrau e se coloca como homem. E como homem ele se coloca como servo. Como servo ele se coloca como um condenado. E como condenado ele morre na cruz. Deus morreu. Desceu ao mais baixo possível para nos salvar, nos mostrando que a essência do amor de Deus é o serviço. É nos colocarmos como servos uns dos outros. Eu até disse, é por isso que quando você participa de uma igreja madura, você é treinado, você é instruído, doutrinado, discipulado a utilizar os seus dons para a obra de Deus. Por quê? Porque é um processo de reversão. No processo de se tornar um discípulo, nós revertemos o processo do coração. O coração que queria ser Deus, que queria ser objeto de culto, ele vai ser transformado para agora ser um instrumento de serviço. É um processo de reversão do coração. Mas talvez alguns de vocês possam pensar o seguinte: Satanás tentou Eva. Eva comeu do fruto. Eva pecou, quis ser igual a Deus. Depois ela chegou, jogou um charme para Adão, ofereceu, e Adão comeu também. Os dois caíram em pecado. Aí vocês podem perguntar, e o que eu tenho a ver com isso? Quem pecou foi Adão. Quem pecou foi Eva. Por que o Anderson, em 2023, está pagando o pato? Por que a Angélica, em 2023, está sofrendo as consequências do que Adão e Eva fizeram há cerca de 7.000 anos atrás? Por que o mundo está esculhambado, se quem fez a besteira foi Adão e Eva? Por que a gente não tem paz? Por que a gente já nasce, numa linguagem bem nordestina, por que a gente já nasce lascado? Vamos tentar entender isso, que é importante para essa nossa construção de pensamento sobre a grande obra que Jesus faz por nós. Veja comigo, livro de Gênesis, logo na primeira página das Escrituras. Deixa eu dar um lembrete que eu não dei ontem, certo? A minha Bíblia, aqui da frente, ela está na versão NVI. A tradução dela é NVI, Nova Versão Internacional. A depender da tua versão, uma outra palavra deve estar diferente. Mas os meninos estão, eu acredito, vão transmitir o texto aqui na mesma versão que eu. Então, se você tiver com uma Bíblia, eu recomendo que você leia na sua. Mas se você sentir dificuldade me ouvindo falar uma coisa e você lendo outra palavra, você pode dar uma olhadinha aqui na TV aqui atrás, para não perder concentração, certo? Mas se isso não atrapalhar você, eu prefiro até que você leia na Bíblia que está aí na sua mão. Gênesis capítulo 1, primeiro capítulo das Escrituras. O livro de Gênesis é o relato de Moisés acerca da história da criação, segundo Deus revelou ao seu povo. Eu não vou ler com vocês a história da semana da criação. Tem uma coisa específica que me interessa aqui com vocês para o nosso papo de hoje. Deus foi criando todas as coisas. Deus trouxe luz. Deus controlou as tormentas das águas desse mundo. Estabeleceu o firmamento.
estabeleceu as águas de baixo, fez surgir a porção seca, fez surgir as árvores e as plantas, fez surgir os pássaros no céu, fez surgir os animais aquáticos, fez surgir os animais terrestres e cria o homem do pó da terra e sopra nas suas narinas fôlego de vida. Adão percebe que está só. Deus diz: quer uma boizinha para você? Ele diz: quero, estou afim. Ele diz: então peraí que tu vai dormir um pouquinho. Primeira anestesia foi dada. Adão caiu no sono. Primeira incursão cirúrgica da história. Deus abre o lado de Adão, tira uma costela, e a partir da costela cria Eva como uma igual. Vocês já pararam para pensar o que nós temos de diferente dos animais? O que a gente tem diferente dos animais? Você pode perguntar: não, nós fomos feitos do pó da terra. Os animais também foram. Não, mas a Bíblia diz que o homem, Deus soprou nas narinas do homem fôlego de vida. Dos animais também. Os animais também têm fôlego de vida. Então qual que é a diferença do homem para o animal? Por que Deus tem um plano para salvar o homem e isso não acontece com a fauna? Porque tem uma coisa, um modelo que Deus usou na hora da criação do homem que é diferente de todas as coisas. Acompanhe comigo, capítulo 1, verso 26. Gênesis capítulo 1, verso 26 diz assim: então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Verso 27. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Qual é a nossa diferença para todo o restante da criação? Nós somos feitos ao quê? A imagem e semelhança de Deus. Essa é a diferença para a fauna. Essa é a diferença para todos os animais. Nós somos feitos segundo um modelo divino. Há um tempo atrás, acho que finalzinho do ano passado, eu fiz com a igreja aqui uma turma sobre a doutrina da criação. E a gente estudou essa passagem. Eu vou relembrar aqui com vocês. Mas os irmãos aqui, vocês que estão nos visitando, se você tiver interesse de aprender mais profundamente sobre isso aqui, tem um estudo específico sobre a doutrina da criação. E todos os outros ali, sistematicamente, bonitinho, e procura ali fora. Diz: aí, Wandes, queria aprender das escrituras certinho, passo a passo. Que eu e a minha esposa vamos dar um jeitinho na agenda da gente marcar para estudar as escrituras. Tá bom? Mas agora eu quero explicar só esse pedacinho para vocês. O que significa ser a imagem e semelhança de Deus? Esse é um ponto fundamental da história da discussão das escrituras na história da igreja. E 3 pontos foram levantados em toda a história para simbolizar, para representar, para interpretar essa expressão: ser a imagem e semelhança de Deus. A primeira delas é que de alguma forma nós temos semelhança física com Deus. Deus nos fez a sua imagem. Deus essencialmente não tem partes, mas quando Ele cria o universo, entra no universo para se relacionar conosco, Ele assume forma. E os grandes teólogos, os grandes mestres da história da igreja dizem que nós, quando fomos feitos segundo essa forma de Deus. Por isso que as escrituras a todo tempo dizem que Deus tem ouvidos, Ele inclina seus ouvidos para nos ouvir, Ele nos sustenta com a sua destra fiel. Então, primeiro ponto, nós somos semelhantes fisicamente a Deus. Segundo, que ser a imagem e semelhança dEle significa que nós, ao contrário de animais e tudo mais, nós temos capacidade de raciocinar, tomar decisões e escolher. É o que a gente chama de livre-arbítrio. Da mesma forma que Deus é racional e que Deus consegue escolher as coisas, Deus não precisava criar nada, Ele decidiu criar o universo. Nós também temos capacidade de decidir, de tomar decisões. Esse é o segundo ponto acerca da imagem e semelhança de Deus. Terceiro, e mais importante para nós, nesse papo de hoje, nesse estudo de hoje, nós temos, quando Adão e Eva saíram das mãos do Criador, eles eram a imagem e semelhança da moral de Deus. Eles saíram bons, moralmente perfeitos, à semelhança do Deus que os criou.
Não havia dolo em Adão. Não havia dolo em Eva. A sua natureza moral era uma natureza santa, perfeita, a imagem e semelhança da natureza santa e perfeita daquele que os criou. Por que isso é importante para nós? Eva e Adão pecam. A natureza deles, que antes era santa e perfeita, aconteceu o que com ela agora? Caiu. A natureza não era mais perfeita. A natureza deles agora era imperfeita, má. O coração antes puro, agora estava corrompido. A natureza deles caiu. E aí vocês podem perguntar para mim: e eu com isso? E eu com isso? Vem comigo, passa a folha e vai comigo no capítulo 5 do livro de Gênesis. Capítulo 5. Adão e Eva vão ter 2 filhos, Caim e Abel. Acho que todo mundo já deve ter ouvido a história. Acontece um negócio lá, Caim mata Abel e Deus exila Caim para terras distantes. Adão e Eva não ficaram sem filho, né? Continuaram a ter filhos. Como é que foi o nome do novo primogênito de Adão? Quem sabe? Sete, o nome dele. Aqui no capítulo 5 vai dar a genealogia de Adão a partir de Sete. E presta atenção nas palavras que Deus vai usar. Verso 1, capítulo 5, verso 1. Este é o registro da descendência de Adão. Quando Deus criou o homem, a imagem de Deus... Presta atenção, quando Deus criou o homem, se referindo a Adão, Ele criou Adão à imagem de quem? De Deus. Deus foi o modelo da imagem de Adão. Homem e mulher os criou quando foram criados. Ele os abençoou e os chamou homem. Aos 130 anos, Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e deu-lhe o nome de Sete. Perceba que Sete não vem mais a imagem e semelhança de Deus. Sete vem a imagem e semelhança de quem? O Adão puro, perfeito, sem dolo, ou o Adão já pecador? Ou seja, a descendência de Adão é uma descendência que já vem com a natureza pecaminosa. A natureza já é caída. Não é como os nossos primeiros pais que saíram diretamente das mãos de Deus com uma natureza pura, sem dolo. A partir de Sete para frente, desde Caim e Abel, né? Mas a genealogia aponta para Sete. Eles já nascem não mais à imagem e semelhança de Deus. Eles nascem à imagem e semelhança dos próprios pais, que já tinham a natureza caída. E o que representa ter a natureza caída? O que representa ter a natureza caída? A nossa natureza já está corrompida. Ei, isso há 7.000 anos atrás, hein? Vocês acham que a tendência, à medida que as gerações vão passando, é piorar ou melhorar? É piorar. Nós hoje, 2023, a gente tem 7.000 anos de pecado no lombo. Vocês acham que de 7.000 para cá foi piorando ou foi melhorando? A natureza foi se corrompendo mais ainda. Óbvio, hoje nós temos outros mecanismos que freiam a nossa natureza pecaminosa, como a educação, como conceitos sociais e tudo mais, né? Os processos democráticos, as leis severas, as forças policiais do Estado, tudo isso freia a natureza pecaminosa do homem. Mas nós temos uma natureza muito mais caída do que 7.000 anos atrás, muito mais corrompida. E o que isso representa na prática? Folheie a Bíblia comigo. Vai lá no livro de Romanos. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 7. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7.
Antes de nós lermos, só um contextozinho. O capítulo 7 de Paulo, do livro de Romanos, escrito por Paulo, é um capítulo muito interessante porque Paulo faz uma reflexão acerca do pecado. E Paulo está ali parando, é como se ele parasse, botasse a mão no queixo assim, ele fosse fazer umas reflexões daquelas que o pessoal fala, você não entende nada. É um negócio tão complexo de entender que você fica, rapaz, o que esse cabra tinha na hora, hein? Um chá verde com hortelã, né? E Paulo começa a direcionar o pensamento, essa filosofada que ele está dando acerca do pecado, para a lei de Deus. Vocês já ouviram falar num negócio chamado descriminalização de qualquer coisa? Ouviram falar isso? Descriminalização. O que é isso? É quando você quer pegar uma coisa que é crime e você quer mudar a lei para que aquela coisa deixe de ser crime. Por exemplo, isso é muito defendido, por exemplo, por quem se apega ao fato de nós termos uma superlotação carcerária. Os presídios estão muito cheios. Por quê? Porque a gente está prendendo as pessoas por tudo. O que precisa ser feito? Flexibilização das leis para descriminalizar certas coisas e você prender menos gente. Né, Jacques? É assim? Estou certo? Pronto. Por exemplo, uma discussão que está muito em voga na sociedade: descriminalização do uso de maconha. Se estiver sendo gravado, o vídeo vai cair agora por causa da palavra que eu usei, mas enfim. Hoje, você ser pego por alguma porção lá, não sei exatamente a tecnicidade da coisa, você é preso. O que significa o movimento de descriminalização da droga? É dizer que possuir aquilo não é mais, se não é mais crime, você não é mais culpado. Se você não é mais culpado, você não pode ser preso. Você está descriminalizando aquilo. O capítulo 7 de Romanos é uma reflexão de Paulo sobre uma possível descriminalização do pecado. Ele está pensando assim, o raciocínio de Paulo: será que o pecado só existe porque existe lei? Será que o pecado, as coisas que eu faço de ruins, só são ruins e só existem como pecado por causa que a lei de Deus existe? Se assim for, a lei se tornou um pecado, a causa do pecado? Essa é a reflexão que Paulo está fazendo. Eu quero ler com vocês aqui, porque o capítulo 7 não é o tema do nosso sermão hoje. Eu quero ir com vocês direto para a conclusão dele. Veja comigo o verso 12. Romanos, capítulo 7, você vai ler comigo o verso 12, que diz assim: de fato, a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. O que Paulo está dizendo é: o problema não é a lei. Que a lei é santa, justa e boa, ela é uma representação da moralidade de Deus. Qual o problema então? Ele fala no verso 13: então, o que é bom se tornou em morte para mim? De maneira nenhuma. Mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom, de modo que por meio do mandamento ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Avança comigo. Sabemos que a lei é espiritual. Olha a reflexão que Paulo faz. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não sou. Gente, é São Paulo que está dizendo isso. Não sou eu, não. Não é Juliano e não é Luiz. É São Paulo que está dizendo: a lei é espiritual. Eu não sou. Você está dizendo que não é, imagine eu. Que só eu aqui. Ele está dizendo: eu não sou. Ele faz um autoexame de si. Ele diz assim: pois fui vendido como o quê? Como escravo do pecado. Paulo está fazendo aqui, São Paulo está fazendo aqui um diagnóstico do que eu expliquei para vocês lá do Gênesis. O que significa ter uma natureza corrompida? O que significa ter uma natureza agora imperfeita, corrompida, arranhada, machucada, trincada pelo pecado? Paulo está dizendo: deixei de ser espiritual, agora eu sou o quê? Escravo do pecado. Por quê? Porque eu não estou falando mais do ato que eu cometo, eu estou falando de uma coisa de natureza, do coração. Avança aí comigo. Ele diz assim no verso 15:
eu não entendo o que faço. Eu não entendo o que faço. Pois eu não faço o que eu desejo, mas eu faço o que eu odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Paulo está falando aqui, preste atenção no negócio. O que Paulo está dizendo aqui é que o ato pecaminoso na vida dele, deixa eu chegar perto de vocês para a gente fazer a conexão. O que Paulo está dizendo aqui é que o ato pecaminoso dele não é 100% consciente, não é uma decisão objetiva e 100% intelectual. Paulo está dizendo que intelectualmente ele quer outra coisa. Ele diz, eu não faço o que eu quero, que o que ele quer, intelectualmente, por decisão, é outra coisa. Está dizendo que quando ele peca, quem na verdade faz é o pecado que habita nele. Paulo diz que o nosso pecado é impulsionado pela nossa natureza. Por isso que ele fala, o pecado que habita em mim. Fiz essa pergunta uma vez para vocês daqui da igreja. Vamos ver se vocês ainda estão afiados para ensinar os nossos amigos visitantes aqui. Aí sim, hein? Rapaz, aqui não há dolo nem corrupção, viu? Aí para o céu direto. Mas uma pergunta que eu já combinei não, né? Eu já ensinei aqui para vocês da igreja, mas se vocês lembram, para que os nossos amigos que não são da igreja aprendam também. Já perguntei para vocês umas 3 vezes, vou perguntar de novo. Nós somos pecadores porque pecamos? Ou nós pecamos porque somos pecadores? A gente não se torna pecador quando peca. A gente peca porque de antemão nós já éramos pecadores. Os únicos que pecaram antes de serem pecadores foram Adão e Eva. A natureza deles era perfeita e eles pecaram. Mas nós, com 7.000 anos de pecado no lombo, nós não somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque no ventre de nossa mãe nós já somos, nossa natureza já está corrompida. Nós já exercemos um mal que nós não queremos. Isso é importante. É importante nós compreendermos. A profetisa dos adventistas, Ellen White, ela tem uma frase que é cirúrgica para isso. Ela diz assim, você só vai entender a qualidade do remédio se você entender a gravidade da doença. Você só sabe o quanto um remédio é bom se você souber a gravidade da doença. É por isso que se um dia inventarem o remédio que cura o câncer, vai ser uma festa. Por quê? Porque a gente sabe que câncer é uma doença mortífera. Que quem pega, se não descobrir no comecinho, dificilmente tem solução. A gente vai saber, quando descobrirem um remédio para câncer, a gente vai olhar e vai dizer, aí sim, viu? A gente só vai entender o tamanho da obra que Jesus fez por nós se entendermos o tamanho do problema que a gente está metido. Por quê? Porque se peca... Vixe Maria, olha que hora é já. Ei, vou caminhar para acabar já. Se pecado fosse apenas ato, me ajuda aí, irmã Rosa. Vamos ver se a gente lembra, nós dois juntos. Se pecado fosse apenas aquilo que a gente faz, aquilo que a gente comete, seria muito fácil se livrar dele. Seria muito fácil se livrar dele. Por quê? Pensa assim. Uma pessoa que é viciada em nicotina, viciada em cigarro, ou viciada em drogas, assim, no sentido geral. Normalmente, quando não tem mais jeito, o que é que a família faz? Interna. Por quê? Por que a internação é uma solução? Por que a internação é uma solução? Você isola... Pronto. Você isola o camarada num lugar, ele não vai ter mais acesso a boca de fumo, não vai ter mais acesso a traficantes, ele não vai ter acesso a droga. No começo ele vai ficar pirado com as crises de abstinência. Aí o que a irmã diz, vão arrumar outra atividade, alguma coisa para ocupar a mente, até que o corpo vá fazendo a desintoxicação, vá rolando a desintoxicação, até que passe o vício. Olha só, o ato de usar a droga, ele tem uma solução.
Se você consegue se isolar do problema, é possível. É possível. Do mesmo jeito, se pecado fosse só atitude, de alguma forma você conseguiria se livrar dele. Talvez não todos, mas algumas pessoas conseguiriam. Lembra que eu dei um exemplo para vocês aqui da igreja em outro sermão? Eu disse, vá para uma ilha deserta, vá só com sua Bíblia para lá, sem televisão, sem ninguém para lhe atazanar o juízo. Você não vai cometer um ato de pecado por lá, não. Dificilmente. Qual que é o problema? Qual que é o problema? É que nosso problema, ele não começa na hora que a gente comete o ato. Nosso problema começa quando a gente nasce. Nasceu, já era. Você já nasce com a natureza corrompida e em algum momento você vai pecar. Vai cometer atos pecaminosos. Mas o Anderson, a linguagem de Paulo é muito forte, porque ele ficou só dominado pelo pecado. E Paulo teve um período de ser vergonha demais, o cara apedrejava os outros, caçava cristãos, levava lá para serem mortos, ele sabia o que ia acontecer. Eu sou uma boa pessoa, e eu tenho certeza que eu falo aqui essa noite, eu sou ruim de contar, deve ter umas 30 pessoas, 40 pessoas, sei lá, sou ruim demais de contar, depois dadinha conta aí. Eu tenho certeza que eu estou falando para um monte de gente boa, estou falando para gente de bem, estou falando para gente ok, a turma que tranquilamente eu levaria na minha casa para almoçar. E talvez você olhe para isso, menos Jacques que come demais, certo? Jacques come demais, eu não levo não. Os outros, eu levaria na minha casa para almoçar. Se a irmã mocinha levar aquela torta, rapaz, eu sei que todos vocês são gente boa demais. E o fato da gente ser muito gente boa nesse mundo, talvez nesse momento você pense, tá, Paulo está fazendo um estardalhaço grande aí com esse negócio de natureza pecaminosa, tu está me dizendo aí da frente que esse negócio é um negócio muito grave. Rapaz, eu não sinto que esse negócio é grave não. Porque, aí vamos lá para aquele dizer que brasileiro adora, não bebo, não fumo, não jogo, não vou para festa, sou pessoa de família, casado, não trai meu esposo, não trai minha esposa, cuido dos meus filhos, dou cheiro no cangote dele antes dele dormir. Qual é o meu problema? O que tu vem me dizer na minha cara que eu preciso de Jesus? Eu só contar isso aqui para... Aí vou ler o último verso e a gente encerra. Você sabe qual foi o maior sermão de Jesus nas Escrituras? Ele falou do momento. Você sabe qual é o maior sermão dele? É um sermão chamado Sermão da Montanha. Já ouviram falar? O Sermão do Monte, o Sermão da Montanha. E ele é grande mesmo. Você pega o livro de Mateus, por exemplo, ele é o capítulo 5, 6, 7 e 8. 4 capítulos no mesmo sermão de Jesus. E chega um momento, ali no sermão, ele faz as bem-aventuranças, ele fala que nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo, aquele papo bonito. E tem uma hora que ele diz uma coisa para os discípulos, que eles ficaram horrorizados. Ele disse que a justiça deles, que a moralidade deles, precisava exceder em muito, não era só exceder, era exceder em muito a justiça dos escribas e dos fariseus. Antes, o que significa? Os escribas e os fariseus eram como se fossem o bambambam. Era como se um católico chegasse para você e dissesse assim, você precisa ser mais santo que o Papa. Nesse naipe. Provavelmente os discípulos, quando Jesus falou isso, a justiça de vocês precisa exceder em muito a justiça dos escribas e dos fariseus. O cara deve ter regalado o olho e falei, como? Vocês são os cabas mais santos que eu conheço. São as pessoas mais ok que eu conheço. As mais próximas de Deus, as mais religiosas, as que mais conhecem, as mais humildes. Como é que a gente faz? Pelo menos que aparentava, né? E aí Jesus começa uma série. Vou falar uma palavra difícil aqui, mas não precisa decorar isso não. Ele faz um negócio que ele chama de 6 antíteses. O que é isso? Ele pega 6 ensinamentos dos anciãos, dos antigos, e começa a confrontar cada uma delas. Ele diz assim, não penseis que vim mudar os tempos e as leis. Não vim para mudar, eu vim para cumprir. Aquela expressão cumprir
Está mal traduzida. Está mal traduzida. A melhor tradução ali seria: eu não vim para abolir a lei, eu vim para enchê-la. Enchê-la de quê? De significado. E ele começa as antíteses. Quero citar duas aqui com vocês em especial. É uma acerca do homicídio e uma acerca do adultério. Vai ajudar nesse link aí de, nossa, eu sou uma pessoa tão maravilhosa. Por que eu preciso de Jesus? Jesus diz assim: visto que foi dito aos antigos, não matarás, senão você vai para julgamento. E talvez a irmã Verinha olhe para aquilo. Irmã Verinha, irmão Josivan, ele diz: não matarás? Fácil demais. Nunca matei ninguém, nunca vou ter coragem de matar. Filé. Ou mandamento fácil. Fico imaginando. Acho que Jesus disse isso, todo mundo. E é Jesus: eu porém vos digo. Eu porém vos digo, vai dizer que mate? Eu porém vos digo, pode matar? Não. Diz assim: quando você se irar contra o seu irmão, você já é digno de ir a julgamento. Jesus, no Sermão da Montanha, ele equipara a ira ao assassinato. E rapaz, o que eu quero dizer para vocês com isso? Jesus pegou uma descrição do mandamento, diretamente da lei moral, diretamente do decálogo: não matarás. E qualquer pessoa, Jackson, Celineia, olha ali para o mandamento não matarás e diz: isso é fácil. Ninguém por acidente pega a faca e, ih rapaz, isso foi sem querer, ó, esfaqueei. Ih. Ninguém sem querer pega uma arma e mata o outro. Ninguém sem querer empurra alguém da escada. É premeditado. E aí, meu amigo, quando você olha a risca da lei, você diz: esse mandamento é muito fácil. Aí chega Jesus e diz: ei, deixa eu equiparar um negocinho aqui para vocês. Se matar já é coisa para ir para julgamento, porque matar não era só tirar a vida, né? Era assassinato, de forma premeditada. Por isso que você ia para julgamento. Não sofria a penalidade na mesma hora, ele está dizendo. Quando você se ira contra o seu irmão, você também é digno de julgamento. Jesus tirou o pecado da esfera estritamente prática e trouxe para o coração. E eu vou dizer: tu, gente boa, tu consegue controlar a raiva que às vezes você tem do outro quando ele enche teu saco? Tu consegue controlar aquela vontade que vem de sentar a mão do pé do ouvido? Tu pode controlar a mãozada, mas tu não controla a sensação. Tu não controla o sentimento. Tu não controla a vontade que nasceu no coração. Por isso que nas escrituras diz assim: irai-vos, mas não. Porque a ira vem, aí você... O livro de Efésios fala no livro de Efésios, diz que o convertido, ele não deixa o sol se pôr sobre a sua ira. Você se ira, mas não deixa o sol se pôr, não. Jogue água na fogueira. Jesus extrapolou o negócio. E diz: ei, não é só enfiar a faca não, viu? Deixa eu dizer que tu já tem um problema na hora que nasce no coração. Outro exemplo, para a gente avançar. Diz assim: visto que foi dito aos antigos, não adulterarás. Aí você diz: filé demais. Porque ninguém trupica e... vocês sabem, né? Ninguém tropeça e coisa. Não dá para fazer isso por acidente. Você não trupica e cai dando um cheiro no cangote de alguém, ou dando uma arrebeiçada no outro. Não. Adultério é o quê? Premeditado. Não acontece por acidente. Premeditado. E facinho demais de resolver, meu. É só não coisar. Como é que você evita o pecado do adultério? Só não coisar. Simples. Se você manteve meio metro de distância, está resolvido. Não coisa. Só coisa se encostar. Aí Jesus chega e diz: visto que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo: aquele que olhar com olhos maus já adulterou. Vai dizer: ih, rapaz, a casa cai. Tu consegue controlar
tu consegue controlar, coisada. Meio metro está resolvido. Mas quando Jesus extrapola a esfera do pecado para o coração, só em pensar, mas eu suprimo o pensamento rapidamente. Você não consegue controlar o nascimento do pensamento. É por isso que Paulo aconselha aos crentes de Filipe, diz assim, ocupem o pensamento de vocês com tudo que é bom, com tudo que é amável, com tudo que é de boa fama, ocupem a mente de vocês, porque se a mente de vocês não estiver ocupada por tudo isso, o que vai acontecer? Esses pensamentos vão brotar na sua mente, e você não tem controle sobre isso. Então ocupe a mente. O que eu estou querendo dizer com você, com tudo isso? Você pode ser a pessoa mais ok, mais legal, mais no grau que tem aqui, mas você não controla o seu coração, meu irmão. Você não controla o seu coração. Você não mata, você não rouba, você não bebe, você não fuma, você não vai para festa, mas o teu coração está doente do mesmo jeito, por mais que você seja habilidoso em suprimir. Mas o teu coração está doente do mesmo jeito. Mesmo jeitinho. Sua justiça tem que exceder em muito isso aqui. Não é só controlar os atos. E como é que faz? Como é que faz? Eu vou dar a resposta para vocês agora. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Por isso, a resposta de Paulo para a reflexão dela é essa daqui, ó. Vem comigo. Verso 24. Verso 24. Romanos capítulo 7, verso 24 diz assim: que miserável homem que sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Não dá para controlar, meu amigo. Ei, vocês aprenderam comigo já. O próprio Paulo diz no livro de Romanos: o salário do pecado é a morte. Se tu quer aprender isso mais no jeitosinho, me fala ali fora, que a gente marca estudo bíblico. Mas a gente sabe nas escrituras, o salário do pecado é a morte. Paulo está dizendo, eu posso ser a melhor pessoa do mundo, controlar os meus instintos, mas no final, que miserável homem que eu sou. Quem vai me livrar do corpo dessa morte? Eu tento ser uma boa pessoa, eu tento ser uma pessoa ok, eu tento ser chuchu beleza, mas no final das contas, eu sou só um miserável. Quem vai me livrar do corpo da morte? Quem vai me livrar do salário que eu tenho para receber? Ele responde, o último verso do capítulo, verso 25. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne eu sou escravo da lei do pecado. Ele diz, olha, o meu corpo é escravo da lei do pecado, embora a mente seja escrava da lei de Deus. E graças a Deus por Jesus Cristo. Só Jesus consegue trazer uma solução para um problema que é no coração, meu. Nós herdamos a natureza dos nossos primeiros pais e temos um problema. Por mais que você seja uma boa pessoa, por mais que você controle os pecados mais graves socialmente falando, mas o teu coração ainda está doente. O salário que nós temos para receber é morte. Eu não estou falando dessa morte que a gente experimenta agora não, viu? Essa morte que nós experimentamos agora é a morte física, é a morte da separação de Deus, que faz com que a gente tenha a nossa vida drenada, adoeça, morra, vá dormir no pó da terra. Essa morte que o texto bíblico fala é a segunda morte, a morte eterna, a condenação eterna. Paulo está dizendo, quem vai me livrar da condenação eterna? Se eu não posso fazer nada com o meu coração? O que ele responde? Graças a Deus por Jesus. Graças a Deus por Jesus Cristo. É graças a Ele que você pode ter esperança no amanhã. É por causa de Jesus Cristo que você pode olhar e dizer, por mais que o meu coração esteja corrompido, por mais que eu não tenha o que fazer, mas Ele pode me dar um coração novo. Ele pode me remir, Ele pode me salvar dessa situação. A Ana Márcia vai cantar de novo, está preparada. Ela estava fazendo aquecimento vocal ali que eu vi. Enquanto ela canta, eu vou convidar você a fazer o primeiro passo do que nós chamamos de ordem da salvação, que é reconhecer o estado do teu coração. Não existe crer em Jesus, não existe estar salvo em Cristo Jesus, não existe ser resgatado sem antes haver reconhecimento do estado do coração. Eu convido você nessa noite a dizer, Senhor, é mesmo, viu? Depois que eu ouvi esse exemplo do Sermão do Monte, eu tento ser uma pessoa boa, mas meu coração não presta não. Ai, não presta. Está esculhambado, Senhor, está esculhambado. Mas eu acredito em Jesus. Eu não tenho o que fazer, mas graças a Deus por Jesus Cristo. Por que você faça um autoexame? Enxergue seu coração. Pode vir, Ana Márcia. Pode vir, pega um Michael aí. Você pode, se for esse daqui, é só esperar. Diga, Senhor,
esse daqui já não era mais, me dá um novo, igual a gente fez ontem. Eu admito que esse daqui não serve mais, e que graças a Deus, porque Jesus Cristo é Senhor sobre nós, e resolve o problema que nós temos com o pecado. Amém. Espinhos cruéis, ferido e só, mas a ingratidão foi que o fez chorar. Sua vida deu só por me amar. Você poderia dizer não a Jesus, se Ele mesmo aqui viesse pra lhe ver, lágrimas nos olhos e em poder, com as marcas nas mãos, lhe quisesse abraçar. Você poderia dizer não a Jesus, conseguiria deixá-lo sofrer, sabendo que é por você. Lhe diria: não estou pronto pra vida lhe dar, dispensa poderia o seu amor. Cristo aqui está e espera você. Veja com o coração ou com os olhos da fé. Você tem que decidir, Ele tudo já fez. Você poderia dizer não a Jesus, conseguiria deixá-lo sofrer, sabendo que é por você. Lhe diria: não estou pronto pra vida lhe dar, dispensa poderia o seu amor. Sua salvação está em suas mãos. Você poderia dizer não a Jesus, como poderia você dizer não a Jesus? Amém. Se reconhecemos o quanto miseráveis somos, assim como São Paulo fez, impossível dizer não a Jesus. Vamos orar? Querido e amado Deus, obrigado, Senhor, pelo estudo da palavra hoje. Aprendemos mais sobre o estado em que nós estamos e como isso representa a grandiosidade da obra de Jesus. Ao olhar para nós, é impossível achar uma razão para estarmos salvos. Mas ao olharmos para o Senhor, percebemos que é impossível nos perdermos. E o Senhor desceu dos mais altos céus para interceder por nós e nos trazer salvação. Pedimos agora, Pai, que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares, nos motive e nos traga amanhã, para continuarmos aprendendo mais sobre o Senhor e a sua grande obra. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vou estar ali à porta para cumprimentar vocês e já me avisaram que tem um churrasco de melão ali na frente para vocês, certo?